Olá, gente, tudo bem? Eu sou Eduardo Gerac e esse é o Habitat, um canal onde o jornalismo vai nos ajudar a explicar aí as transformações do planeta. Vamos discutir sobre meio ambiente, sobre urbanismo, oceanos, os biomas do Brasil e do mundo. Então, vem com a gente que vai ser uma jornada aí bastante interessante. Bom, mas hoje a nossa proposta aqui nessa conversa, né, é a gente debater um pouco sobre as ondas de calor que estão rolando principalmente na Europa, né, em vários países ali da Europa, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Países Baixos, Inglaterra, Alemanha, mesmo lá na região da Escandinávia e também na América do Norte, né, ali na região mais nordeste ali dos Estados Unidos, né, Nova York e adjacências, o calor realmente está sendo bastante impactante. Bom, e aí o primeiro debate, né, o primeiro ponto importante quando a gente discute aí a questão dessas ondas de calor é aquela coisa. Até que ponto esse fenômeno, né, ou esses fenômenos, estão atrelados ou não às mudanças climáticas globais? Bom, o primeiro ponto, né, a primeira coisa aí interessante é a gente entender o que é de fato realmente as mudanças climáticas globais, né? Por que tanto se fala nisso? Bom, primeiro tem que deixar claro aqui que isso não é uma questão de opinião, tá? Não é questão de ser contra ou a favor. A questão é que já desde ali dos anos 90, né, no final do século passado já, ou seja, milhares de cientistas que se debruçam sobre o tema, né, são praticamente unânimes em afirmar que realmente o planeta está passando por uma transformação climática. Por que isso está acontecendo? Porque desde lá da Revolução Industrial, né, o homem, né, a humanidade como um todo, precisou cada vez mais, ou precisa cada vez mais de energia, de geração de energia, por tudo o que essa transformação aí nos trouxe, né? Ou seja, a gente tem cada vez mais a necessidade de ter realmente energia, né? Porque hoje, por exemplo, para os data centers, né? Para tecnologia, a gente precisa de energia. Claro, para os deslocamentos, né? Sejam eles aéreos, ferroviários, terrestres, marítimos, precisa também, claro, de energia, né? Para a sobrevivência das pessoas. Ar-condicionado, sistema de calefação, no caso do frio, dos países mais gelados do globo, enfim. Tudo isso, né, claro, a gente precisa de energia. Então, o ser humano, né, as pesquisas, a ciência tal, chegou à conclusão, na época lá da Revolução Industrial, e depois isso, claro, até hoje, né, é assim. Da onde vem principalmente a energia do planeta? Vem do petróleo, né, dos combustíveis fósseis. Ou seja, é um combustível que, além de gerar energia, ele emite carbono, basicamente, para a atmosfera. E esse carbono na atmosfera, ele potencializa demais o efeito estufa. O efeito estufa que é benéfico para a vida no planeta, só que se você potencializar ele demais, né, isso é a atividade humana que está fazendo, você tende a dar uma desequilibrada no jogo, vamos dizer assim. E é isso que está rolando, é isso que está acontecendo, né? Então, claro, hoje é por isso também que hoje se debate tanto a questão da transição energética, né? Porque a gente precisa ir atrás de fontes mais limpas, né, para a produção de energia. No caso do Brasil, por exemplo, o Brasil está até que bem posicionado para isso, porque a gente tem muita água para gerar energia a partir das hidroelétricas e a gente tem também muita biomassa vegetal, né? O etanol, por exemplo, vem de uma biomassa vegetal. Não é que sejam fontes também 100% limpas, mas isso a gente vai debater numa outra conversa, num outro vídeo que eu vou fazer aqui para o nosso canal, tá bom? Então, voltando ao aquecimento global. Como a gente tem muito carbono na atmosfera, basicamente as temperaturas estão
aumentando, né? E diminuindo também em outras regiões, tá, gente? Quando a gente fala de aquecimento global, muita gente também atrela isso só a ondas de calor, mas não é bem isso. Na verdade, o termo mais fácil das pessoas entenderem, né? E eu acho que é a partir daí que a gente precisa debater. Na verdade, a questão não é aquecimento global, mas sim mudanças climáticas globais. É disso que se trata, né? E aí a gente está falando, claro, de mudanças climáticas globais que podem ser as ondas de calor, como estamos debatendo, discutindo aqui, podem ser ondas de frio, podem ser desertificação, né? Áreas cada vez mais inabitáveis praticamente, né? Ou seja, é uma extensão maior de áreas desérticas, né? E também podemos falar também, claro, de chuvas mais frequentes, né? No caso aqui do Brasil, o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul há 3 anos, né? Um pouco mais de 3 anos, é exatamente isso. Foi um evento climático extremo. Assim como, por exemplo, a região de Santa Catarina, né, nos últimos anos, passou a viver mais frequentemente com os tornados, né, com furacões até. Podemos classificar alguns dos fenômenos que rolaram aqui no sul do Brasil como furacões, coisa que antes não existia. Então é isso. Quando a gente fala de mudanças climáticas globais, por exemplo, no caso das ondas de calor, né, para voltar aqui para o nosso tema, a gente está falando disso. A gente está falando de situações que são cada vez mais frequentes, né? E aí tem vários estudos realmente científicos analisando toda essa questão que mostram de forma muito cabal isso, né? Por exemplo, no caso da Europa, existe lá a World Weather Attribution, que é na verdade, uma reunião de institutos de pesquisa de vários países, né? Uma instituição que reúne pesquisadores de vários países lá da Europa, né? Alemanha, Inglaterra e outros também, que estão se debruçando sobre esse tema especificamente aí das mudanças climáticas, das ondas de calor. E, por exemplo, no caso das ondas de calor de 2026, né, que desde junho, desde do mês passado, estão assolando aí muita gente na Europa, eles já cravaram, né, que essas ondas de calor teriam sido praticamente impossíveis de terem ocorrido se não fosse as mudanças climáticas globais, claro, aí provocadas pelo aumento da emissão de gases de efeito estufa. Então, quais são os dados, né, que eles mostram para ratificar essa posição deles? Ou seja, a onda de calor de 2026, por exemplo, registrou temperaturas entre 5 graus Celsius e 12 graus Celsius acima da média em diversos países europeus. Em relação ao clima, por exemplo, de 1976, portanto, há 50 anos, né, um evento semelhante seria 3,5 graus Celsius mais frio durante o dia e 2,4 graus Celsius mais frio durante a noite. Ou seja, o que estamos vendo, o que os europeus e os norte-americanos estão vivendo neste momento, né? Ou seja, são temperaturas mais altas na média, tanto durante o dia quanto durante a noite. E aí, mesmo os dados de hoje comparados com a onda de calor de 2003, que foi, vamos dizer assim, a grande onda de calor que ocorreu na Europa neste século, a primeira grande onda de calor que ocorreu na Europa neste século, né? Mesmo comparado com aquela onda de calor, o episódio atual está sendo, né, cerca de 2 graus Celsius mais quente durante o dia. Ou seja, o que dá para dizer nesses últimos 20, 25 anos, né? No caso das ondas de calor, principalmente sobre o continente europeu? Elas estão mais frequentes e estão mais fortes, né? Então, os cientistas estimam, né, que um evento dessa magnitude, como o visto nesse ano, é dezenas a centenas de vezes mais provável do que era em 2003 e praticamente impossível de ocorrer com o clima que havia na Terra antes da era da era industrial, ou seja, lá na era pré-industrial, lá na era
pré-industrial, exatamente. Né? Ou seja, com o clima que a gente tinha na era pré-industrial, não haveria chance nenhuma, ou praticamente nenhuma, de termos ondas de calor como estamos tendo agora. Né? Ou seja, para deixar claro, tá, gente? O aquecimento global ele não cria uma onda de calor do zero. Isso é importante. Ondas de calor sempre existiram. Só que ele aumenta significativamente, né, como eu já comentei aqui, a intensidade, a duração e a frequência dessas ondas de calor. E aí a gente entra num segundo ponto bastante interessante, bastante importante, bastante preocupante também, né? Porque assim, esse debate sobre as mudanças climáticas globais começou principalmente ali nos anos 90, né, onde ele começou a ganhar mais contornos, vamos dizer assim, onde ele ficou cada vez mais presente, principalmente na comunidade científica. E aí, claro, ele foi se espalhando aí, né, para outros setores da sociedade, principalmente aí, claro, para os setores da política, né, seja em nível estadual, nível municipal ou mesmo em nível nacional e até, claro, internacional. E aí tem um ponto importante, porque no começo, né, e eu acompanho esse debate, essa discussão desde lá dos anos 90, quando eu ainda estava na faculdade de biologia, depois eu fui fazer jornalismo, esse debate sempre começou assim, não, vamos ter que mitigar, vamos ter que atenuar as consequências das mudanças climáticas globais. Só que tanto tempo já passou e como nada é exagero, mas como pouquíssimas coisas foram realmente feitas, efetivamente feitas, para a gente segurar o aquecimento médio global do planeta ali nos 2 graus Celsius, né? Isso no horizonte de 2050 ou 2100, como está cada vez mais difícil atingir essa meta, o debate hoje passa a ser principalmente no caso das cidades, né? No caso do meio ambiente urbano, vamos dizer assim, passa a ser a questão da adaptação. Ou seja, não é mais só um debate de vamos dar uma atenuada aqui, vamos segurar ali e tal. Agora as cidades precisam se adaptar. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo nessas ondas de calor. São milhares de mortes já registradas, com 100% de certeza, atreladas, né, às ondas de calor lá nos vários países europeus. Então, o impacto sobre a saúde é muito grande. Por quê? E aí entra uma segunda questão que passa até pela questão cultural, quanto também pela questão de infraestrutura urbana. Né? As moradias, né, as habitações na Europa são construídas muito mais para proteger as pessoas do frio do que do calor. Então, esse é o primeiro ponto. É uma coisa que realmente, nessas ondas de calor, a pessoa não consegue, não tem como aliviar o estresse térmico que o corpo humano sofre dentro de suas casas. E aí tem até uma questão cultural. Na Europa não se tem muito essa cultura, realmente, esse hábito de instalar ares condicionados nas casas, né? Assim como aqui no Brasil também não tem. Né? Se a gente for fazer um levantamento aí um pouco mais detalhado, a grande maioria das casas aqui no Brasil não tem ar-condicionado. Isso se a gente também colocar, claro, todas as formas de moradia, né? As comunidades carentes, enfim, tudo isso. Então, na Europa é a mesma questão, não tem. Nos Estados Unidos já é um pouco melhor, né? O americano tem essa questão mais atrelada aí ao bem-estar, ao consumo, enfim, você pode classificar aí como queira, né? Mas nos Estados Unidos tem mais ar-condicionado do que na Europa. Então, assim, as pessoas passam calor, realmente sofrem estresse térmico dentro de casa. E aí, no caso das cidades, né, especificamente, as cidades europeias são muito adensadas, isso dificulta até a circulação do vento, tem uma série também de pesquisas sobre isso, mas tem também a questão da arborização. Né? Por mais que Paris, por exemplo, lá nos últimos anos tenha feito ali todo um esforço, né, daquela coisa da cidade dos 15 minutos, que nada fica mais longe do que 15 minutos. Tem também uma preocupação com a arborização, assim como algumas cidades na Europa e tal, mas a questão ainda não está 100% equacionada. Né? Então, tem até um outro estudo do próprio WWA, né? 45% das cidades europeias, né,
analisadas aí por essa instituição, né, com registros de recordes de temperatura, tem condições muito ruins para evitar risco de insolação, desidratação e problemas também cardiovasculares e respiratórios. Porque também aí entra também a questão da poluição do ar, né? Que também vai contribuindo. Calor, poluição do ar e tal, tudo isso vai gerando impacto aí sobre as cidades e sobre as pessoas. E aí, os grupos mais vulneráveis são os idosos, as crianças e os trabalhadores, né, expostos ao ar livre. Além de, como eu já disse, moradores de bairros muito adensados, né? Porque, é claro, é diferente, né? Um guarda de trânsito, por exemplo, que fica o tempo inteiro na rua, ele vai ser muito mais impactado do que um trabalhador, num escritório, por exemplo, com ar condicionado. E aí tem um outro estudo interessante, esse publicado na Nature Communications, que é uma revista científica internacional bastante importante. Esse estudo analisou 5,5 milhões de edifícios em 25 cidades europeias. E ele concluiu que 84% dos prédios não possuem cobertura arbórea suficiente para amenizar as temperaturas. Para conseguir, né, oferecer algum tipo de resfriamento, um edifício deveria ter pelo menos 30% de cobertura de árvores em um raio de 60 metros. E isso não foi encontrado aí por esse estudo, né, em milhares aí, de prédios, né? Milhões de prédios no caso, né? Em bairros com pouca vegetação, o efeito da ilha de calor pode elevar a temperatura em até 10 graus Celsius, em comparação com áreas mais arborizadas. Ou seja, basicamente o que esse estudo está dizendo? Ele está dizendo que falta árvore nas cidades da Europa, assim como faltam árvores no Brasil e em vários outros lugares. Então, isso que a gente está discutindo aqui tem tudo a ver, por exemplo, né, com políticas públicas até em nível municipal. Você precisa de regiões, de cidades, de bairros mais arborizados até para ajudar nesse resfriamento aí, no caso das ondas de calor. E o mesmo vale também para a gente proteger as cidades de inundações, de escorregamentos, né? No caso de cidades onde as pessoas também habitam as encostas, né? Isso vale para o Brasil, vale para, sei lá, vários lugares da América Latina, né? Colômbia, México, enfim, muitos lugares onde realmente a cidade cresceu para as encostas, né? Para os morros. Isso, sem dúvida, é um problema e tanto. Então, aí tem também um outro impacto. Por exemplo, a gente então começou falando aqui do aquecimento global, das mudanças climáticas globais, melhor dizendo, tem um impacto muito grande na saúde, né, que você precisa realmente olhar para ele, e aí isso passa pela urbanização, pela construção das casas, pela infraestrutura urbana e passa também, claro, até pelo funcionamento dos sistemas de saúde pública, né? Por campanhas de como as pessoas podem aliviar ali o estresse térmico sobre elas ou não, enfim. Tudo isso é importante, tudo isso precisa ser discutido em nível realmente em nível municipal, estadual e até nacional, né, pelos formadores aí de políticas públicas, né? Seja vereadores, deputados, prefeitos, governadores, presidentes, né? Então, esse é um impacto importante que a gente precisa ter em mente, claro, mas tem um outro impacto igualmente importante, que é sobre o impacto dessas ondas de calor sobre os sistemas de energia, né? Por quê? As ondas de calor estão constantemente pressionando sistemas elétricos, né? Estes sistemas elétricos das várias regiões aí do globo. Por quê? É um ciclo vicioso, né? Aumenta a temperatura, aumenta o uso dos aparelhos de ar-condicionado e ventilação, o consumo de eletricidade também cresce, né? E, do outro lado, a gente tem um sistema elétrico operando com menor eficiência, devido ao próprio calor, né? Isso é uma questão física ali. E tem um outro detalhe importante também. Com os rios, né, com a água dos rios mais quente, tem menor vazão, né? Todo o sistema aí
hidroelétrico. Isso vai impactar também a eficiência das usinas e vai dificultar, né? No caso, vai ter menos água, vai ter mais dificuldade também para você resfriar os sistemas de termoelétricas e usinas nucleares, né? Que na Europa são utilizados também para geração de energia. Ou seja, tudo isso aumenta o risco de geração de energia elétrica, né? E aí, claro, impacta até a conta, né, de luz propriamente dita, e tem até racionamento. Em alguns países da Europa isso foi preciso ser feito, né, para que não desse um colapso total. E aí também tem um outro ciclo vicioso que decorre desse, que no caso da Europa, por exemplo, que usa muito termoelétrica, você vai colocar mais energia no sistema a partir de fontes não renováveis, né, de fontes fósseis. Então você vai aumentar também o problema das mudanças climáticas globais. Então o resultado passa a ser esse, né? Maior demanda, menor eficiência e aumento da pressão sobre a rede elétrica. E aí vai para o racionamento. Não tem como fugir dele, porque senão o colapso tende ainda a ser realmente muito, muito maior. Então, tudo isso decorre, claro, primeiro, das mudanças climáticas globais que estão deixando as ondas de calor cada vez mais frequentes, né? Cada vez mais presentes na vida das pessoas. Sei lá, se na virada do século a expectativa era de uma onda de calor a cada 10 anos, agora, em uma década, você pode ter de 2 a 3 ondas de calor como essas que estamos vendo agora. Por exemplo, Barcelona, os termômetros bateram 40 graus Celsius, isso é um recorde histórico para a cidade, né? Ou seja, é um impacto gigantesco, né, sobre as vidas das pessoas, sobre o funcionamento das cidades, né? Porque é isso, não se trata só do calor, né? Em várias dessas cidades da Europa, além do calor, você tem também a questão da umidade, a questão da radiação solar e da ausência de vento. Então, todos esses fatores combinados geram um índice que os cientistas também conseguem medir de estresse térmico sobre o corpo humano, né? E aí foi o que eu disse, né? 45% das cidades europeias analisadas registraram recordes nesse índice. E aí tende a agravar problemas de insolação, desidratação, e quem já tem algum problema prévio, seja cardíaco ou respiratório, também vai sofrer bastante com isso. Então, está cada vez mais claro, gente. Isso vai ser motivo também de uma próxima conversa nossa aqui, de que as cidades precisam se preparar para as mudanças climáticas globais. E aí tem várias cidades que estão já realmente fazendo isso e tal. São exemplos interessantes, né? São soluções que estão apontando para um caminho que eu considero importante. Então, como aqui o nosso debate é jornalístico, né? Analisar o que está sendo feito, a gente vai também abrir espaço aí para essas soluções aqui no nosso canal, o Habitat. Por quê? Porque o desafio é esse, né? Agora, adaptar cidades, sistemas de saúde, infraestrutura energética a um clima em que eventos extremos deixam de ser exceção e passam a ocorrer com muito mais frequência. Porque, na verdade, agora não dá mais tempo só de você reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Apesar que isso continua sendo essencial, tá? Porque senão vai aumentar, em vez de 2 ou 3, que a gente já está nesse limite, vai aumentar 4, 5, aí o colapso tende a ser realmente gigantesco, né? Mas o que a gente precisa realmente agora é transformar o planejamento urbano, a arborização, fortalecer sistemas de saúde e preparar as redes de energia para um mundo significativamente diferente, né? Ele é mais quente em alguns lugares da Europa, ele tende a ser mais quente em alguns lugares da Europa, ele pode ser mais frio aqui na América do Sul, ele pode ser mais chuvoso em várias cidades aqui do Brasil. E quando eu digo mais chuvoso, às vezes não é nem que vai chover mais, mas, por exemplo, os temporais, as tempestades, principalmente no verão, tendem a ser mais frequentes e mais concentradas. Então, claro, você precisa ter um sistema de drenagem, por exemplo, muito eficiente. Aqui em São Paulo isso já está acontecendo. Tem estudos aqui da USP mostrando que os temporais de verão estão mais frequentes e mais condensados. Se antes um temporal, sei lá, durava 2 horas, agora ele dura 45 minutos. Isso tem estudos realmente mostrando.
e a gente vai também discuti-los, vai debater, vai trazer gente para conversar com a gente, vamos entrevistar pessoas aqui, cientistas, pesquisadores, formadores de políticas públicas, tudo isso aqui no Habitat. Mas é isso, nesse vídeo, né, a conversa girou muito sobre as mudanças climáticas globais, sobre as ondas de calor na Europa, e aí tudo é válido, né? Por exemplo, em Lisboa, um morador lá da cidade, ele fez um mapa que está aberto para todo mundo, gerado a partir dos índices de calor que podem ser medidos, né, na cidade, e aí tem uns pontos em verde onde são áreas da cidade mais frescas do que áreas no mesmo bairro, né? Áreas que estão ali em volta daquilo. E por que esses pontos verdes aparecem? Por causa da arborização, né? Por causa, claro, da manutenção ali de pequenas matas, pequenas jardins, enfim, tudo isso acaba ajudando bastante ali no caso da temperatura, né? Do enfrentamento das temperaturas altíssimas lá que os europeus estão sofrendo bastante. Já são milhares de mortes atreladas a esse fenômeno. Isso é um problema muito sério. Mas é isso. Falamos aqui bastante de ondas de calor, de mudanças climáticas globais e agora, nas próximas oportunidades, vamos debater um pouco a Amazônia, questão de o que está realmente rolando na Amazônia. A Amazônia está acabando, não está? Sem sensacionalismo, sem dicotomias, mas sempre com análise, com dados, com estudos. Vamos falar também, claro, de como as cidades estão preparando, das soluções socioambientais que as cidades no Brasil e no mundo estão aí discutindo, estão implementando para que as mudanças climáticas globais possam ser enfrentadas. Tá bom? Então, um grande abraço, fiquem bem. Até a próxima.